que é a arte grega? O conceito de arte grega diz respeito a manifestações artísticas produzidas pelo povo da Grécia Antiga. Com o passar do tempo, os temas de interesse e os valores estéticos dos gregos passaram por mudanças. O povo grego era formado por inúmeras cidades-estados e entrou em contato com as civilizações contemporâneas. É interessante observar que a arte grega ocupou um lugar diferente na sociedade comparativamente com outras civilizações. A arte desse povo não ficou restrita somente a aspectos de suas vidas, como a religião, por exemplo. A produção não foi atrelada aos interesses de um único grupo social. Tais produções não estavam curvadas às ordens de reis e sacerdotes. Mas os gregos acreditavam que o ser humano era a criação mais incrível do universo. A arte grega passou por 3 períodos distintos: arcaico, clássico e helenísticos. Cada um desses períodos influenciou a produção de obras artísticas de uma forma. A pintura grega teve sua maior representação na cerâmica. Porém, também foi muito bem representada em murais e paredes dos grandes edifícios gregos, além de ter sido usada na decoração de estátuas. Apesar dessa arte ter sido uma grande influência na época, ela não tem muitas referências atuais, por conta da passagem do tempo e a fragilidade dos materiais. A maioria dos monumentos que sobraram podem ser encontrados em peças de cerâmica, principalmente vasos que eram muito utilizados em momentos cerimoniais, ou para fins domésticos, como guardar alimento, água e vinho. Esse tipo de arte surgiu no período geométrico, com representação de cenas da vida comum e também referências da mitologia. Os desenhos eram ricos em detalhes e tinham como fonte principal a figura humana. Inicialmente, as ilustrações em cerâmicas tinham fundo alaranjado e figuras escuras, conhecido como figuras negras. Mais tarde, no período clássico, a ordem das cores foi invertida e passaram a ser figuras laranjas com fundo preto. As esculturas gregas são classificadas de acordo com quando elas foram feitas. Existem 3 grandes marcos nessa linha do tempo. O primeiro foi o período arcaico, entre os séculos 8 e 5 a.C. Esse período teve grande influência da cultura egípcia. As estátuas eram produzidas principalmente de pedra e terracota, e seus movimentos e a expressão ainda não eram tão explorados. 2 exemplos é a estátua de Coros e a Dama de Alcherre. Ambas tinham uma postura bastante rígida, com o rosto sem emoção alguma. Logo em seguida vem o período clássico, entre os séculos 5 e 4 a.C. Foi o apogeu da arte escultórica e o início das peças em bronze. Esse momento foi marcado pela busca da proporcionalidade, beleza, perfeição estética e movimento. 2 exemplos são a estátua de Poseidon, ou Zeus, e o Discórbulo de Miron. E por último vem o período helênico, entre o século 3 e 1 a.C., com a exploração de temas cotidianos, maior grau de realismo e uso de expressões dramáticas, além do aumento das dimensões e dos volumes. E como exemplo temos a estátua de Vênus de Milo, Laconde e seus filhos e Vitória de Samotrácia. A arquitetura grega está intimamente ligada à arte da região. Os gregos foram os primeiros artistas realistas da história, portanto se preocupavam em representar a natureza como ela realmente é. E para isso foi fundamental o estudo de proporções e perspectivas, essenciais às obras arquitetônicas do período. A arquitetura grega tem como princípios a racionalidade, a ordem, a beleza e a geometria, não sendo tão funcional quanto outros modelos antigos. Os templos gregos são os maiores exemplos da arquitetura clássica. Muito conhecidos, neles eram realizados cultos aos deuses e celebrações civis e esportivas. O principal objetivo da arquitetura grega era homenagear os deuses. Por isso, as construções eram grandes e imponentes, superando até mesmo outros monumentos da época. Tudo era construído a partir de cálculos, proporções matemáticas e simetria, pois os gregos valorizavam a estética perfeita. Na época, utilizava-se o mármore, madeira e calcário nas principais construções. O seu traço mais marcante é o uso de colunas, que podem ser divididas em 3 diferentes ordens características: dórica, jônica e coríntia. Ordem dórica. Decoração do templo com ênfase na estrutura. O formato básico fundamenta-se na estrutura retangular de mármore, cercada por uma fileira dupla de colunas com um pórtico na frente e outro atrás. Ordem jônica.
tempos mais delicados que os dóricos, utilizando motivos abstratos ou semi-abstratos para simbolizar a vida orgânica. As características que os identificam são os frisos que enfeitam a parte da frente e atrás dos prédios. Ordem coríntia. Surgiu durante o período helenístico, quando a arquitetura grega passou a usar ornamentos inspirados no acanto e outras plantas. Sua principal marca é o capitel das colunas moldado por um sino invertido cercado por folhas. A maior marca da arquitetura grega pode ser vista ainda hoje em Atenas, a Acrópole de Panteão, que representa o apogeu da técnica e da beleza artísticas do período clássico da Grécia Antiga. Mas, é claro que, além dos templos, outros espaços sofreram a influência da arquitetura grega, como ágoras, que eram praças públicas, estádios, teatros, acrópolis, que era um recinto sagrado reformado por um conjunto de templos, bouleurion, que é a sede do conselho ou assembleia de cidadãos. Resumindo, as construções gregas tinham como principais características monumentalidade, perspectiva, proporcionalidade, colunas e pórticos imponentes, simetria e harmonia, equilíbrio e rigor das formas. Assim como a arte de qualquer outro povo, a arte grega refletia o pensamento grego e a sua cultura, apresentando forte racionalismo, valorização do belo e do corpo humano e representações da mitologia, sendo esse o período da arte clássica. E quando na Itália, no século XIV, o Renascimento começou a surgir, ele trouxe consigo a volta da valorização desse período. E ali o homem mais uma vez foi o centro do mundo, representado de maneira como tinha sido anteriormente, valorizando o racionalismo, a simetria, a proporção, o realismo, o naturalismo e recuperando temas da mitologia e dos elementos naturais, antes sido representados na arte clássica. Em relação à arquitetura, foram utilizadas muitas colunas, frontões triangulares, como visto na arquitetura grega, e na pintura e na escultura. As representações foram extremamente realistas, com um espaço para temas mitológicos e representação da nudez e do retrato, evidenciando a valorização do homem, como tinha sido na arte clássica. Agora sobre literatura grega. A literatura grega é dividida em literatura antiga, era romana, literatura bizantina e literatura grega moderna. A literatura antiga foi marcada especialmente pelas obras Ilíada e Odisseia de Homero, em que a primeira conta-se sobre o último ano da Guerra de Troia e a segunda sobre as aventuras de Odisseu na volta da Guerra de Troia. Ela também pode ser dividida em 3 períodos. O período arcaico, que tem um caráter mais oral e aborda temas mitológicos. O período clássico, que tem textos trágicos, comédias, obras de cunho teórico e filosófico que abordam sobre questões morais. E o período helenístico, que é marcado por possuir elementos de transição entre a cultura grega e a cultura romana, além de poesia lírica e épica, e ser marcada pelo surgimento da prosa literária. Já a era romana, ela é marcada pela obra Enéida, e ela possui influências da literatura grega antiga, mas nela não se usa o grego, e sim o latim. Ela também possui neoplatonismo, elementos satíricos, o erotismo e o misticismo. Já a literatura bizantina, ela é marcada por ter um caráter de cunho religioso cristão. Ela aborda elementos cristãos e profanos, ela retoma a língua grega e valoriza os modelos clássicos da literatura. Ela tem um caráter mais histórico e também aspectos religiosos. Já a literatura grega moderna, ela tem seu início no Renascimento, onde ocorreu a retomada de valores mais antropocentristas, mantendo também alguns temas ainda religiosos. Já no Romantismo, a literatura grega influenciou o patriotismo, a sátira e a profundidade filosófica dessa época. E no Realismo, aconteceu uma divulgação da cultura popular com elementos mais folclóricos e crítica sociopolítica e ausência de idealização, também elementos da literatura grega clássica. Já no Modernismo, na geração de 1922, houve uma influência da literatura grega por parte dos elementos expressionistas e surrealistas, seu pessimismo e também a fuga da realidade. Na geração de 30, houve uma influência do surrealismo na poesia e retomada da tradição na prosa. Já na geração de 1940,
ocorreu a prosa histórica, abordando temas universais, assim como na literatura grega antiga, em que abordam temas e histórias que podem ser aplicados até os dias de hoje. Já na literatura atual, contemporânea, há muita influência da cultura grega nos livros atuais, como, por exemplo, na saga Percy Jackson e os Olimpianos, que conta a história de um semideus grego e suas aventuras com seus amigos. Por último, mas não menos importante, vale destacar a obra Os Lusíadas de Camões, que, para contar as histórias do povo lusitano, se inspira na Ilíada e na Odisseia.